Olá pessoal, tudo bem com vocês? Poxa, eu estou nessa jaulinha aqui, mas tem um motivo para isso. É que eu falei tanto na aula passada que o pessoal resolveu me deixar na jaulinha. Aí só se eu prometesse que ia falar menos. Então, tá combinado. Me tira da jaulinha, por favor, que eu prometo que eu vou falar pouco nessa aula. Tá? Então, em vez dos 29 minutos, por favor, me avisa quando chegar a 28h30. Valeu. Bom, pessoal, muito bem. Então, na aula passada, a gente estudou alguma coisa sobre a geofísica, a sismologia, né? E nós vamos retomar o assunto de hoje, né? Só que para isso, primeiro vamos fazer um breve apanhado, um resumo rapidinho da aula passada de o que aconteceu, como que foi, o que a gente falou, né? Então, se você não assistiu a aula passada, primeira coisa, assista, porque você já está fazendo bobagem, né? Você não pode estar matando a aula assim. E segunda, se você não lembra muito bem, pô, mas já faz tanto tempo e tal. Rapidinho, o que a gente falou? Bom, tá bom? Então tá. Bom, agora sério, né? Então, na aula passada a gente viu o que era geofísica, que geofísica é ciência que estuda a estrutura, a composição, a evolução da Terra baseada em métodos físicos, né? Então, método propagação de onda elástica, campo de gravidade, campo magnético, campo elétrico, fluxo de calor e coisas assim, né? A gente vai detalhar durante essas aulas cada um desses métodos. A gente viu também, a gente começou a trabalhar um pouco então com a sismologia, com a história da sismologia, como que a propagação das ondas sísmicas acabaram trazendo informações sobre a Terra, né? Como é que funciona isso, trabalhando um pouco com o conceito de magnitude e intensidade de um terremoto, e a gente vai ver isso com detalhes hoje, na aula de hoje, né? Então, basicamente, o tema da aula de hoje então é sismicidade, ok? Então, vamos em frente. Sismicidade é um termo que admite algumas interpretações. Então, quando você ouvir falar do termo sismicidade, às vezes você vai estar ouvindo dizer que a sismicidade está se referindo à distribuição dos terremotos numa certa região. Então, por exemplo, a gente pode falar a sismicidade de João Câmara, que é uma cidade do Nordeste brasileiro, que durante um certo tempo, na década de 1980, teve um conjunto muito grande de terremotos, né? Eram sismos de intensidade, de magnitude pequena, mas que foram sensíveis, a população ficou alvoroçada, chegou a destruir casas, teve um certo problema com isso. Então é comum você ver o termo, né? A sismicidade de João Câmara, ou se não, a sismicidade na Califórnia é uma das mais elevadas do mundo, ou coisa assim. Quando tiver nesse contexto, sismicidade significa a distribuição de terremotos numa região, né? Uma outra acepção do termo é quando você quer descrever a característica da atividade sísmica, tipo, a sismicidade de um certo local é alta, ou os sismos são de magnitude elevada, liberam muita energia, normalmente esses sismos são causados por uma falha de tal tipo, né? Então, quando se usa a sismicidade para esse contexto, é isso, é para tentar caracterizar qualitativamente qual que é o tipo de mecanismo, qual é a frequência, se acontecem sismos toda semana, todo dia, ou como é que funciona isso, tá? E uma outra acepção para o termo sismicidade é descrever qualitativamente, né, a quantidade de sismos de uma região. Poxa, qualitativamente a quantidade fica esquisito, né? Mas é isso mesmo, assim, se tem muito sismo, se tem pouco sismo, se é uma região que quase não tem sismo, uma região que é muito sísmica, né? Então, todos esses eventos são sismicidade. Tudo isso, quando a gente está falando de sismicidade de um lugar, né? Então, na aula de hoje, sismicidade vai envolver todos esses aspectos. Vai ter hora em que a gente vai falar sismicidade como querendo estudar a distribuição dos terremotos, vai ter hora em que a sismicidade para a gente vai significar quais são as características daquela atividade, e vai ter hora que a sismicidade vai ser, aqui tem muito sismo, ali tem pouco sismo, né? Então, todos esses cenários são permissíveis para a gente usar o termo sismicidade, né? Eu falei que hoje é rapidinho, tá vendo? Já passei um slide, né? Então, vamos lá. Terremoto. Para a gente definir isso, para a gente trabalhar com terremoto, com sismicidade, a gente precisa definir o que é um terremoto. Um terremoto, também chamado de sismo ou de abalo sísmico, é a liberação instantânea de energia que está acumulada na rocha, tá? E essa liberação acaba gerando ondas elásticas que se propagam por toda a Terra, tá? E toda a Terra significa o interior da Terra, eventualmente até por fora, na atmosfera, na parte fluida da Terra também, tá? Quer dizer, então a gente tem uma onda sísmica que se propaga no ar, né? Bom, então a palavra-chave aqui, liberação de energia. E bom, se liberou energia, é porque tinha energia acumulada. Se eu não tenho energia acumulada, eu não posso liberar. Então,
o termo-chave aí, o conceito-chave para o terremoto eu só posso ter terremoto em estruturas que possam acumular esforços. Se eu tenho algum tipo de estrutura que não acumula esforço, que dissipa o esforço que a gente aplica, eu nunca vou ter um terremoto naquele tipo de estrutura, ok? Bom, quando a gente fala em terremoto, então normalmente a gente escuta alguns parâmetros que estão associados com ele, né? Então, por exemplo, primeira coisa, o primeiro parâmetro de um terremoto é o foco do terremoto ou hipocentro, tá? São sinônimos, né? Hipocentro é uma coisa meio feia de falar, então é mais fácil falar foco, tá? Foco de um terremoto. O que é o foco? O foco é o ponto onde a energia foi liberada. É aquele ponto na rocha que sofreu a ruptura, né? É dali que as ondas se propagaram. Então, para a gente nessa figura, o foco, o hipocentro, é esse pontinho aqui. Suponha que foi nesse ponto que a energia foi liberada. Foi ali que a rocha arrebentou, tá? E aí ela gerou ondas elásticas que se propagam pela Terra. Lembrete, é comum a gente ver na figurinha associar isso em 2D, mas essas ondas são tridimensionais. Elas são ondas esféricas, né? São frentes de onda esférica que se propagam pela Terra, tá? É que normalmente a gente vê no corte, vê no plano, a gente vê só como sendo círculos, né? Circunferências, mas na verdade são ondas, né? De volume, são ondas volumétricas em 3D. Então, suponha que aqui nesse hipocentro acabou de acontecer um terremoto, quer dizer, arrebentou a rocha por algum motivo e aquilo gerou energia, né, ondas que se propagaram, ok? Então, esse é o foco, lá em profundidade, lá num certo lugar, né? Para saber onde que esse lugar está na superfície, qual que é o ponto correspondente à superfície, a gente une esse ponto aqui com o centro da Terra e projeta para cima, onde furar a superfície é o epicentro. Então o epicentro é a projeção vertical do foco na superfície. Onde ele furar a superfície significa, ó, o terremoto aconteceu aqui embaixo em alguma profundidade, mas foi nesse ponto aqui, ok? E aí esse parâmetro profundidade é outro, né? A profundidade, ou seja, o terremoto nessa figura, por exemplo, ele aconteceu aqui, o foco foi aqui, esse H é a profundidade que ele aconteceu, e se a gente andar esse H para cima, vai furar a superfície num certo ponto, que é o epicentro. Então, quando a gente fala o epicentro do terremoto foi no Acre, por exemplo, não significa que o terremoto aconteceu lá na superfície da placa do Acre. Ele pode ter acontecido, inclusive, numa placa que nem é a placa sul-americana, a placa onde está o Brasil. Ele pode ter acontecido em algum lugar que está lá para baixo, mas se eu projetar aquele lugar na superfície, vai furar o Acre, tá ok? Então não é que ele aconteceu no Acre, o epicentro dele é no Acre, certo? Então, o foco é onde foi liberada a energia, o epicentro é a projeção desse foco na superfície, a profundidade focal é, como o nome diz, a profundidade do foco, quer dizer, em que profundidade aconteceu a liberação de energia. E a gente tem um outro parâmetro que é um pouquinho mais chato, que é a distância epicentral. A distância epicentral é assim, se o terremoto aconteceu nesse ponto e eu tenho uma estação sismológica neste ponto, a distância epicentral é justamente essa distância aqui, a distância entre o sismo, né, e a estação na superfície. Então, na verdade, é entre o epicentro e a estação, certo? Se a gente pensar numa Terra esférica, a gente vai ter um ponto aqui, então suponha que aconteceu um terremoto, o epicentro foi no Acre, tá? E aí eu tenho uma estação lá no Japão que pegou esse negócio, tá aqui do outro lado do planeta. Então, na verdade, a distância epicentral desse terremoto para essa estação vai ser tudo isso aqui, tá? Em graus, certo? Então, distância epicentral é uma coisa que normalmente a gente mede em graus. Então, foram tantos graus e quase 180 graus de distância epicentral, ou seja, a estação em relação ao sismo está quase 180 graus de distância, ok? Normalmente se usa assim, a não ser quando a estação está muito próxima do sismo, seja uma rede local, aí sim, aí você fala, ó, a distância epicentral foi de 50 quilômetros, 20 quilômetros, né? Mas isso é mais raro. Normalmente, na sismologia, a gente está analisando sismos que estão, as estações estão distribuídas pela Terra toda e os terremotos são coisas grandes que se propagam pela Terra toda. Então, normalmente, ele é dado em graus, ok? Essa distância epicentral. Então, perceba, a distância epicentral vai variar de estação para estação. Uma estação no Japão vai sentir o sismo daqui com uma distância de quase 180 graus. Uma estação que está em Brasília vai sentir esse sismo, vai falar a distância epicentral do sismo é de 1 grau, 2 graus, 3 graus, sei lá, ok? Então, isso aqui varia de ponto para ponto. As outras três não, né? O foco do terremoto é sempre no mesmo lugar, é onde aconteceu a liberação. O epicentro é onde isso aí fura a superfície.
E a profundidade focal é a profundidade do terremoto. Isso aqui é uma característica do terremoto, isso não muda, ok? Uma outra característica do terremoto que não muda, e a gente já discutiu isso na aula passada, né, é a magnitude. A magnitude está presa na quantidade de energia que foi liberada por aquele terremoto. Então suponha que em vez de um terremoto eu tivesse uma explosão, tá? Uma explosão nuclear, uma bomba atômica, né? Se eu pegar uma bomba atômica, colocar ela em uma certa profundidade e explodir, essa bomba vai liberar ondas elásticas que vão se propagar pela Terra e a gente pode pegar isso com um sismógrafo, né? Aliás, isso foi o grande impulsionador da sismologia, tá? Lá pela década de 60, os Estados Unidos resolveram distribuir sismógrafo para o mundo inteiro, tá? Assim, num gesto de bondade e benevolência extrema, né, para o benefício da ciência, eles distribuíram estação sismográfica para o mundo inteiro. Para quê? Eles queriam monitorar a explosão nuclear clandestina, estava no pico da Guerra Fria, e eles queriam saber onde que tinham sido detonadas bombas, quantos quilotons tinha cada bomba e onde que ela foi detonada. Então ele sabia que a partir do momento em que você tinha sismógrafo na Terra inteira, já não existe mais explosão clandestina. Você já sabe onde é que é a explosão, quanto foi liberado de energia, você só não sabe quem foi que fez, né? Mas você pode suspeitar, certo? Então, essa magnitude seria isso, seria a quantidade de carga que você colocou na bomba lá para detonar. Está ligada com ela, na verdade ela não é energia, né? Magnitude é um número que não tem dimensão, é 5, 6,5, 7, alguma coisa assim, que está relacionada com a quantidade de energia que foi liberada para causar aquele terremoto, né? Intensidade de um terremoto é uma coisa diferente. A intensidade dá uma ideia dos estragos, dos efeitos que esse terremoto causou. Então, a intensidade perto do epicentro, quer dizer, se o terremoto foi aqui, o epicentro aqui, é de se esperar que por aqui, nessa região, os estragos tenham sido maiores. Então, a intensidade do sismo nessa região próxima do epicentro, normalmente é maior. Então, é ali que foi destruída uma casa, é ali que você teve fratura no chão, que você teve alguma coisa afastando do epicentro, normalmente você tem uma intensidade menor. Então, intensidade é isso, né? É a quantidade de estragos que foram feitos. Então, ela vai variar conforme o local que você tiver, tá? A magnitude não. A magnitude não varia. A magnitude é a quantidade de energia, está presa com a quantidade de energia. Então, essa não varia. Não interessa onde você está medindo, que tipo de sismógrafo mediu, em que lugar da Terra mediram isso. A magnitude vai ser sempre a mesma, tá? É claro, respeitados os erros observacionais e de processamento. Então, vai ter gente que calcula a magnitude com 9,5, outro vai achar que é 9,6, mas dentro dessa faixinha de erro, ela é a mesma, ok? Então, quando a gente falar em terremoto, esses parâmetros precisam estar bem claros para a gente, tá? Vocês vão fazer um exercício sobre intensidade, tá? A gente vai usar a intensidade de um sismo de Mogi Guaçu para tentar, a partir dessa intensidade, investigar como que foram os estragos e qual que foi a magnitude provável disso daí. Porque existe uma fórmula empírica que permite correlacionar a intensidade com magnitude. Então, se você não conseguiu medir o efeito do terremoto com sismógrafo na época, você pode tentar, a partir das intensidades, das isocistas que a gente chama, das linhas que unem a mesma intensidade, estimar qual foi a magnitude daquele sismo, tá? Isso pode ser de bastante utilidade para a gente. Bom, muito bem. Então, a magnitude, só para resumir, está relacionada à quantidade de energia e ela pode ser quantificada pela medida da movimentação da partícula do solo quando a onda passa, né? Depois que você fez as devidas correções, tá? Então, como é que você mede, então, a magnitude? Bom, você vê lá quanto que chacoalhou o chão lá naquele lugar, corrige, tem um monte de correção para ser feita para a escala ser adequada, e aí você vai ter uma magnitude. Então, se um terremoto movimentou a partícula, sei lá, 5 milímetros no pico da onda lá, e ele aconteceu a tal distância, a tal profundidade, você entra em umas tabelas, corrige aquele negócio, e aí você vai lá, bom, se ele mexeu as partículas esse tanto, a magnitude dele é tanto, certo? Então você tem um parâmetro quantitativo para falar, olha, esse abalo sísmico chacoalhou bastante esse negócio aqui, tá? A escala de magnitude não tem limite inferior nem superior, porque ela simplesmente é uma comparação de quanto a partícula se movimentou nesse terremoto em relação a quanto ela movimenta num terremoto padrão, entre aspas, num terremoto que alguém definiu como sendo padrão, tá? Então, não tem nem limite inferior e nem limite superior, ok? A intensidade é um parâmetro que está relacionado ao efeito do abalo. Então,
Perto do epicentro, normalmente o efeito vai ser maior. Por que normalmente? Porque tem casos em que não é. Tá? Tem casos em que a estrutura geológica perto do epicentro é tal que as ondas acabam não chegando tão amplificadas ali e ali não vai causar tanto estrago quanto causa ao redor quando você não tem aquela estrutura, tá? São exceções, mas existem. Então, nem sempre o lugar do epicentro, o lugar próximo onde aconteceu o terremoto é o lugar que tem mais estrago, tá? Normalmente é, mas às vezes pode acontecer de não ser, tá? Essa intensidade tem valores mínimos e máximos. Essa aí, alguém faz uma escala, vocês já viram escalas dessa na apostila, tem 2 ou 3 escalas desse tipo lá na apostila, né? Então a pessoa quantifica, fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma escala graduada de 1 a 12, por exemplo, a Mercalli modificada é assim. Então eu vou definir, intensidade 1 significa ninguém sentiu o terremoto, só os sismômetros conseguiram registrar. 2, o 2 vai ser quando eu consigo, algumas pessoas sentiram, viram lá o lustre balançando e tal, e assim vai, tá? Até que ele chega no limite e fala, olha, 12 é o máximo, é destruição, falhas no terreno, árvores caindo, coisas sendo jogadas para cima, todas essas coisas, tá? Então, você tem um conjunto de características e essas características vão estar relacionadas a uma tabelinha lá. Então, o cara entra na tabelinha e fala, rachou a parede? Então é intensidade 4, sei lá, tá? Esses valores que eu estou falando são aproximados, estou te chutando, eu não lembro de qual a escala, mas vocês têm essa escala na apostila de vocês. Bom, vamos dar uma olhada em como esses sismos se apresentam na Terra, tá? Então, ó, se a gente colocar aqui na esfera, aqui, ó, inteligentemente eu plotei as 3 metades do mundo, né, olha lá. Então aqui você tem os terremotos que aconteceram no mundo, tá, no globo, olhando de baixo para cima aqui, tá? Cada pontinho desses daqui é um terremoto, tá ok? Então, quando vocês estiverem olhando nesse mapa aí, vocês vão ver que cada pontinho desse negócio daí é um terremoto, né? Então você percebe, o terremoto não acontece em qualquer lugar, não é em qualquer cantinho do país. Se você olhar, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, o que você vai ver? Você vai ver que você tem terremotos aqui nessa borda, numa certa faixa muito estreita, e tem terremotos aqui nos Andes. Mas você não tem terremotos aqui no meio disso daqui. Quer dizer, não tá. No Brasil você olha e fala, puxa, no Brasil também quase não tem. Tem uma bolinha pequenininha aqui, que é o tal do João Câmara, mas aqui você quase não tem terremoto nenhum. Então, tem faixas em que a sismicidade está concentrada e tem lugares em que você não tem terremoto nenhum, tá? Esse mesmo conjunto de dados, né, os terremotos com magnitude maior ou igual a 5, ocorridos desde 1900, olhados pela parte de cima agora, para dar uma outra visão, estão aqui nesse slide, tá ok? Então, nesse mapa, a gente pode perceber que em algumas regiões, em algumas faixas, a gente tem os terremotos concentrados em faixas bem estreitas, bem localizadas, né, mas que no resto da superfície você não tem epicentro de terremoto nenhum, tá? Isso já leva a gente a pensar por que só em determinadas faixas acontecem os terremotos, ok? Então, nesse mapa, por exemplo, a gente consegue ver em uma projeção plana, né, as coisas. Ixi, já voltei para a jaulinha de novo, deve estar falando demais, tá bom? Então, ó, dá uma olhada nesse mapa aqui, que você vai ver que tem certas faixas de sismicidade em que as coisas se concentram. Então, por exemplo, se você olhar os Andes, você vai ver que lá nos Andes você tem uma faixa muito estreita, na verdade nos Andes até nem é estreita, até razoavelmente larga, onde acontecem os terremotos, né? Olhando também na parte na porção que divide, que separa o Brasil da África, você vai enxergar uma cadeia também de um alinhamento de terremotos, né? Mas a faixa já é bem estreita, tá? Que mostra que tem alguma coisa ali, né? E você vai ver isso no resto do planeta. Então você percebe que em alguns lugares do planeta você tem faixas muito limitadas, tá? Muito estreitas, em que acontecem diversos terremotos e em volta não acontece nada. Então é como se essas faixas, como se a gente pensasse, se a Terra é esférica, né? Tivesse com uma casquinha muito fininha e essa casquinha tivesse rachada em certos locais, parece que os terremotos acontecem justamente na rachadura dessas cascas, tá? E é exatamente isso que acontece. Os terremotos acontecem na zona de fraqueza entre as placas, tá? A gente vai descobrir depois o que são essas placas, qual a dimensão dessas placas, mas assim, a grosso modo, a parte superficial da Terra que consegue acumular esforço, então se ela consegue acumular, ela pode liberar. E lembra, a liberação de esforço é terremoto,
tá ok? Então, essas faixas é que definem os cinturões onde acontece um terremoto, tá ok? Então, me tira da jaulinha, vai, por favor, vai, eu já falei do mapa, já vou acelerar, tá ok? Prometo, tá ok? Bom, então, se a gente olhar o mapa, a distribuição de terremotos e a distribuição da topografia no planeta, a gente vê que existe uma relação. Então você percebe, aqui nos Andes, onde você tem uma cadeia de montanhas bastante elevada, você tem um conjunto de sismos bastante elevado, tá? Nos Himalaias, onde você tem lá um conjunto também, uma cadeia de montanha, você tem um conjunto de sismos, tá? Lá na dorsal oceânica, esse local aqui entre o Brasil e a África, na verdade, é uma enorme cadeia de montanhas, tá? Se você pensar em relação ao oceano profundo, tá? Aquilo é uma montanha, na verdade, aqui está embaixo da água, né? Então você tem que pensar o contrário. Se você estivesse aqui nessa região mais escura, azul escuro aqui, ó, você estaria aproximadamente 6.000 metros de profundidade. Se você andar aqui para o meio, você vai começar a subir, tá? Essa cadeia aqui tem uns 2.500 metros lá no pico dela. Então, na verdade, ela é uma montanha para quem está lá embaixo, para quem está aqui nesse pedaço, ok? Aqui é uma cadeia de montanha submarina que corta, tá? Que vai lá desde o Polo Norte e vem até o Polo Sul aqui. A gente olha pelo sismo, no sismo dá para perceber isso, ó, tá vendo? Você tem sismos aqui ao longo de toda essa cadeia aqui, tá ok? Então, a gente vê uma correlação muito grande entre as feições topográficas e a distribuição de terremotos, ok? Se a gente for analisar a distribuição de vulcões na Terra e os terremotos, eles estão intrinsecamente ligados, tá? Então percebe, lá naquela faixa dos Andes lá, que você tem muita sismicidade, você tem muito vulcão, tá? Aqui em toda essa parte do cinturão de fogo do Pacífico, que a gente chama, que é toda essa estrutura que vem por aqui, tá? E acaba saindo lá do outro lado aqui, ó, tá? Toda essa parte tem uma quantidade de terremotos e de vulcões muito grande, tá? Normalmente o vulcanismo também não acontece em qualquer lugar do planeta, ele acontece normalmente onde você tem o encontro de placas, tá ok? Ou afastamento de placas. Então aqui você tem encontro de placas nos Andes, no cinturão de fogo, e aqui no meio eventualmente você tem alguma coisa, mas aqui não são vulcões na verdade, né? Na dorsal você não tem vulcões, mas você tem vulcões perto das dorsais. São pontos onde você tem um outro tipo de vulcanismo que vai ser assunto para as aulas do final do curso, tá ok? Bom, se a gente plotar os terremotos com relação à profundidade em que eles acontecem, a gente vai ver que os que acontecem rasos, os que estão no máximo a 30 km de profundidade, estão distribuídos aproximadamente em todas as zonas de fraqueza da Terra, tá? Se a gente plotar os intermediários, os que vão entre 30 e 300 km, cada pontinho desses coloridos é um epicentro de um terremoto, eles também se distribuem na maior parte das faixas sísmicas. Se a gente colocar só os que têm profundidade maior do que 300 km, a história muda. Você percebe que só nos arcos de ilha, quer dizer, só nessas regiões onde você tem duas placas oceânicas, uma afundando embaixo da outra, tá? Que é o caso desses locais aqui, tá? Ou aqui, quando você tem uma placa, a placa do Pacífico afundando embaixo da placa da América do Sul, que você tem esses sismos mais profundos. E você perceba, esses sismos aqui, por exemplo, eles não estão acontecendo no território brasileiro ou alguma coisa aqui. Eles estão acontecendo, na verdade, nessa placa aqui, ó, tá? Essa placa que está afundando embaixo da placa sul-americana, eles acontecem aqui, na ponta do meu dedo aqui. Se eu projetar esse valor na superfície, ele vai furar a superfície aqui. Então o epicentro é aqui. Mas na verdade o foco do terremoto não foi na placa sul-americana. Eventualmente esse foco pode estar nessa placa que está afundando embaixo da placa sul-americana. Tá ok? Esse daqui é um mapa que eu fiz com todos os terremotos plotados com uma escala de cor. Então as cores vão indicar a profundidade. O cinza é o mais raso, o verde é o intermediário, o azul é mais profundo, o vermelho é mais profundo ainda e os mais profundos, que chegam até 700 km de profundidade, seriam o amarelo, tá? Então aqui você vê uma gradação. E com isso você pode até saber que placa, que pedaço da casca da Terra está afundando embaixo de que pedaço. Dá uma olhada aqui na placa sul-americana. Você percebe que aqui os terremotos começam raso, mais profundo, mais profundo, mais profundo, até que chega nos amarelos, que são os mais profundos ainda. Ou seja, tem uma gradação de terremotos para cá. Então significa que essa placa está afundando assim. Se você pegar essa placa aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, você quer saber se aqui tem uma placa, se essa placa daqui está afundando para lá ou aquela está afundando para cá, vê a profundidade dos terremotos, ó. Aqui eles começam cinza aqui, verde, azul, vermelho e amarelo. Então, na verdade,
essa placa daqui é que está afundando embaixo dessa daqui. Então, com essa profundidade dos terremotos, você consegue saber quem que está mergulhando embaixo de quem, ok? Nós vamos dar uma olhada agora num slide, num filminho, na verdade, que foi feito pela Universidade da Califórnia, para tentar mostrar como que acontece o terremoto, né? Essa foi uma teoria que um pesquisador chamado Reid acabou desenvolvendo, tá? Que se chamou teoria do rebote elástico, né? Elastic Rebound em inglês, tá? Que tenta estipular como que foi feito isso, como que acontece um terremoto, como se acumula energia na rocha, como a rocha começa a deformar até que ela arrebenta, tá ok? Então agora a gente vai ver essa animaçãozinha, é uma animaçãozinha rápida e que é bastante instrutiva. Bom, uma curiosidade, né? Mas que pra gente é importante, né? Na Lua a gente também tem sismos, né? Só é ruim chamar de terremoto, né? Porque terremoto é da Terra, né? Earthquake, né? Então na Lua são selenoquakes, ou sei lá, selenomotos, ou em inglês existe um termo, moonquakes, tá? Então são sismos que acontecem na Lua. Quando o pessoal da Apollo 11 foi para lá, eles instalaram um sismógrafo lá, e esse sismógrafo manda a informação para a Terra. E o pessoal, entre 72 e 77, por exemplo, detectaram e estudaram 28 abalos sísmicos lunares que mostram, que dão um raio-x da estrutura da Lua, como a gente já falou na aula passada, né? Isso é um tipo de um ultrassom que você faz no planeta ou no corpo, né? Então a Lua é alvo de bastante interesse para a gente, porque ela tem uma correlação muito grande com a Terra, tá? Então você vai falar, para que eu vou estudar terremoto na Lua? Isso é bobagem, não sei o quê. Esse tipo de estudo pode dar bastante subsídio para a gente entender como que é a Terra. A gente vai ver isso durante o decorrer do curso, vocês devem estar vendo isso também na parte de geologia, tá? Bom, como eu prometi, para não ficar mais na jaulinha, eu vou ficar quieto, vou ficar por aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre terremotos no Brasil ou como que acontece, tudo, o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília é um bom site, tá em português, tem bastante material, tá? Se você quiser saber sobre aqueles terremotos lá, sobre o sismo na Lua, tá? Tem um site do Sr. Moonquake, né? O Sr. Moonquake é esse senhor, um pesquisador chamado Nakamura, tá? Que é o especialista mundial em sismos da Lua, tá? E ele tem nesse site aqui, é bastante interessante, ele disponibiliza bastante material, todo o estudo dele, tá? E de novo, o Investigando a Terra, que é o site que tem algumas informações sobre geofísica, e as notas de aula do site do Tio Éder, tá? Onde você vai poder também ter bastante material para se divertir, tá ok? Bom, para quem conseguiu chegar até aqui, vamos deixar um brinde, né? Já que a gente está falando de Lua, de não sei o quê, né? Então o bônus da aula de hoje, para quem chegou aqui, é um vídeo em que o Come queria comer a Lua, tá? Esse é bastante educativo, bastante interessante, pelo menos para mim, eu acompanhava a Vila Sésamo quando era criança. Quem não sabe o que é Vila Sésamo, procura na internet, porque vocês vão certamente se divertir. Então, fica aí com o vídeo do Come, e a gente vai, depois desse vídeo, explicar só o que a gente vai ver nas próximas aulas. Oh, me love to look out window at night, see all the pretty stars twinkle, twinkle. But you know what me like to look at best of all? The moon. It's so big and round. You know what moon remind me of? It remind me of great, big, delicious cookie. Imagine what me do if moon was cookie. Just imagine. If moon was cookie, me think me would be happiest monster you ever see. Me put on a spacesuit, then up through the night, me ride in a rocket to go take a bite. Me take flight from here, me take flight from there, and pretty soon me bite everywhere. Me eat with both hands, no need fork or spoon.
me chew it all up until there's no moon. What happened? Who turned out the lights? Oh, me know what happened. Me eat moon, and now there's no moonlight. If moon was cookie, it wouldn't be fine. Because if me ate it, then it wouldn't shine. Me come to the window and look up at night. But no little moonbeams would give me their light. So me not like to say it, but it's clear to me. It lucky the moon is not a cookie. Bom, muito bem. Então, nos próximos capítulos, o que a gente vai ver? Vai ver como que funciona a determinação do interior da Terra com essas ondas elásticas, como estão as propriedades físicas a partir disso. Vamos ter alguns elementos de resistência dos materiais, porque a gente fala muito em esforço, fratura, resistência. Tem alguns parâmetros que a gente vai precisar definir para ser um pouco mais rigoroso nesse negócio, né? E muito mais coisas que significa, não sei ainda o que vai ser, mas vai ser coisa legal, tá? E já antecipando, depois que a gente terminar a parte de sismologia, a gente vai entrar na parte do campo de gravidade, que tem umas coisas muito legais também para ver, tá legal? Então, pessoal, foi um prazer revê-los, espero que todo mundo tenha suportado isso. Não estourei os 29 dessa vez, hein? Foi por pouco, tá ok? Então tá bom, pessoal, até mais, um abraço.